Oi, gente. Atacar alguém pela idade é etarismo, é idadismo, que também tem gente que usa essa palavra. Querer anular a minha vivência, dizendo que eu estou atrasada, que eu tenho para vir para 2026, eu estou em 2026, mas eu nasci há mais de 50 anos atrás, quase 60. E eu me acho que eu estou muito bem com a idade que eu tenho, sem nenhum procedimento de nada. Mas, embora você não tenha atacado eu pessoalmente e fisicamente nesse sentido, você tenta anular a minha vivência, sendo que o canal é meu e eu falo o que eu vou falar da minha vivência. Se eu faço comparações de hoje para o passado, eu tenho esse direito. A minha vivência é meu ouro, é minha prata. É o que eu tenho e você não tem. E é por isso que muitas vezes a sociedade usa isso como argumento, porque esses ataques todos vêm da diversidade. Que nem nós nos acertamos, que nós não nos respeitamos. Será que eles estão com verdade? Porque a maior parte dos ataques que eu tenho aqui são da diversidade. E atacam de tudo, aparência, idade. E daí vocês exigem respeito. É assim? Vocês não podem conversar numa boa, aceitando a opinião de outra pessoa? Que daí vocês, em vez de argumentar, vocês têm que atacar? Então vocês acham que tem razão? Depois vocês não querem que a sociedade fique tocando na cara da gente, que nem a gente se entende, que a gente não se respeita. E é uma verdade. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso. Vou fazer um vídeo sobre isso aí. E vou fazer um vídeo também sobre biologia e identidade de gênero. Porque estão querendo passar a mensagem que identidade de gênero é superior à biologia. E isso não é certo, não está certo. Nada é superior a nada. A gente tem que ter um equilíbrio em tudo. E ninguém vai aceitar esse tipo de pensamento que é passado na sociedade, que identidade de gênero é mais importante que biologia. Sim, identidade de gênero é muito importante, mas biologia também é. Há um equilíbrio entre esses dois fatores no ser humano. Seja a gente, de qual for a identidade de gênero, a gente não pode negar a biologia também. E muitas vezes a diversidade, e principalmente nossas autoridades ou os nossos representantes, ficam usando esse tipo de coisa para fomentar na sociedade, para a gente ficar só brigando, mas resolver eles não resolvem. Mas muitos de nós, como muitos de vocês que vêm aqui me criticar, também não resolvem. Vocês todos são daquele tipo de pessoa, que é igualzinho os políticos de hoje em dia. Se tu tem um problema para resolver, eles conseguem achar um outro problema dentro desse problema e te tocam para ti. Em vez de dizer, a solução tá aqui. É que nem banheiros. A solução é um terceiro banheiro. Ou vocês acham que em algum momento vai acontecer de nós ser aceita, uma mulher transexo ser aceita normalmente num banheiro feminino? Isso vai demorar muito. Se acontecer, vai demorar muito. E daí vocês esquecem daquelas mulheres trans que não têm passabilidade. Como eu vi uma influencer falar, que inclusive eu gosto muito dela, admiro muito ela, que ela falou, ela tem mais ou menos a minha idade, acho que ela é mais nova que eu, mas pouca coisa. E ela disse que isso não era um assunto do passado. Eu não sei onde ela viveu. Não era um assunto do passado para quem tinha passabilidade, como não é hoje. Se uma mulher transex parecer mesmo uma mulher, que ninguém notar que ela não é uma mulher, ela vai entrar e sair de banheiro sem problema nenhum. Basta não ter passabilidade para ter problema hoje e também no passado. Está se falando muito hoje em dia a respeito disso por causa dessa informação que está sendo largada na sociedade a respeito da identidade de gênero ser mais importante que a biologia. Entendeu? É por isso que está se falando mais. E a sociedade está se sentindo pressionada. E por isso que há reações. Tu vê o caso da Cássia Kiss, que teve há pouco tempo, ontem eu acho, ontem, que ela fez um escândalo porque tinha uma transexual no banheiro feminino e ela fez o escândalo que tinha que fazer. Tinha não, que ela achava que deveria fazer, né? Porque a Cássia Kiss, há muito tempo, né? As pessoas esquecem o passado, né? Porque quando ela fez novela, ela fazia personagens que até para a religião dela são considerados pecados, né? Amante de pessoas, mas daí esquecem todo o passado dela mesmo, inclusive, pelas histórias que contam. E daí se tornou agora essa personagem deplorável que é, hoje em dia, a Cássia Kiss.
que era sim uma grande artista, mas ela não é bem-vinda nem pelos colegas mais, porque por causa justamente por essa ideologia religiosa muito forte, muito problemática que traz para a sociedade impondo certas coisas. E ela fez isso que fez com essa mulher trans no banheiro. Está totalmente errado. Mas nós também temos que entender, ninguém se meteu, ninguém falou, não, ninguém apoiou ela, mas também as outras mulheres que estavam lá, mas também ninguém deixou de apoiar. Ninguém defendeu a mulher trans. Né? Então a gente não pode usar isso a nosso favor. Se todas defendessem e falassem com a, com a Cássia Kiss e realmente mandasse ela ficar quieta, que ela não tem direito de fazer aquilo, tá certo, mas ninguém fez isso não. As pessoas não foram, não tiveram nenhuma reação nem a favor nem contra, então a gente não pode pegar isso pro nosso lado também. Muitas daquelas mulheres estavam aplaudindo o que a Cássia Kiss fez e muitas não, mas ninguém teve coragem de se manifestar ali no momento. E realmente está tudo errado. Tá tudo errado, gente. Tá tudo errado, 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 errado. Tá errado a Cássia Kiss, tá errado as pessoas que têm preconceito e vêm atacar um outro ser humano dentro do lugar que é para ser de intimidade no sentido fisiológico, que tu vai lá para fazer as tuas necessidades, que tu vai lá para retocar uma maquiagem, lavar as mãos, seja lá o que for, tá tudo errado. Tá errado as transexuais também achar que toda mulher que não quer, que se sente constrangida com uma mulher trans dentro do banheiro delas, também é tudo preconceituosa. Elas podem não ter entendimento. Elas podem não ter um monte de coisa, mas às vezes não é preconceito, não. Às vezes é simplesmente não se sentir bem, não se sentir confortável. Aí a gente só quer saber dos nossos direitos. As mulheres não têm direito também nenhum mais. É isso? Elas não têm direito a se sentir constrangida com mais nada. É isso? Daí vocês acham que isso está certo também? Não tem que ter mais informação para essas mulheres, em vez de ficarem brigando, eu quero ir no teu banheiro, eu tenho esse banheiro, também é meu. E a gente, pela nossa cabeça, eu também concordaria que o banheiro é nosso, que nós não somos risco nenhum para a mulher. Mas nós temos que entender, nós temos que pensar no que elas entendem. A gente não pode decidir os sentimentos dessa mulher. A gente não pode decidir por elas o que elas devem sentir ou não. Agora dizer que nenhuma pessoa, nenhuma mulher pode realmente, verdadeiramente se sentir constrangida com uma mulher trans no banheiro, que não tenha passabilidade, que ela perceba que não é uma mulher biológica, não é uma mulher cis, que trata-se de uma mulher trans, quer dizer que toda mulher que se sentir constrangida com isso, ela é preconceituosa, ela não tem direito realmente a ter nenhum tipo de sentir nada mais. É isso que vocês acham? Então vocês acham que está certo? Que nós temos que anular as mulheres tudo por causa disso? E isso faz muito... Sabe o que isso faz? Sabe quem que realmente quer esse tipo de coisa? São os nossos políticos, que querem dividir bem a sociedade. Aí todas nós trans, e toda para um lado, o outro para o outro lado. Uma ideologia e outra ideologia. E aqui embaixo ninguém se entende. É isso que eles querem, porque eles também não resolvem nada. Eles não resolvem nada, eles não explicam nada, eles só largam coisas na sociedade para ver mais briga. Ai, mas tem lei da transfobia. Que lei, gente? Que nem essa influencer que eu gosto, eu não vou citar o nome dela. Gosto, inclusive, eu sou inscrita no canal dela há muito tempo. Gosto muito dela. Que ela falou que tem a lei da transfobia. Que lei da transfobia? Me fala aí quem é que foi presa por transfobia, quem é dentro de um banheiro de mulher. Qual a mulher que foi presa? Tu podes processá-la pedindo indenização por direitos, né, por ser constrangida, por direitos individuais, coisa parecida, mas presa não vai, não existe lei da transfobia, não. Existe, o STF julgou procedente colocar a transfobia junto com a lei antirracismo. Mas essa lei não está pronta. Não tem lei, não. Por isso que ninguém vê nada, não acontece nada. Porque precisa a lei ainda ir para o Congresso e lá eles realmente terminarem essa lei e não terminaram. E daí vocês falam em STF. O mesmo STF que disse que sim, a mulher trans pode ir num banheiro feminino, falou que mulher trans pode ser chamada de homem. E aí? E aí? Então não adianta hoje em dia usar essas coisas como exemplo. É falácia a gente dizer que a transfobia é uma lei e que ela está em vigor e que ela está funcionando. Se fosse assim, Cássia Kiss estaria presa. Ou pelo menos seria detida. Né? Presa, de repente não, mas seria detida. E tantas outras, e tantos outros problemas que acontecem
a respeito de mulher trans dentro de banheiro feminino. Ninguém é preso, porque não tem lei. Não tem lei. Acordem, não tem lei. Tem algo que falta ainda ser pronto, falta ser completado. Que sim, o STF julgou procedente e julgou que é constitucional e botou lá a transfobia junto com a lei do racismo, contra o racismo. Mas não voltou para o Congresso e ninguém fez mais nada. Entendeu? E mesmo que essa lei lá, que no Congresso completem ela, coloquem todos os artigos, falem o que é mulher trans, falem o que pode e o que não pode, e qual é as penas, e qual é isso, qual é aquilo. Quem é que diz que essa lei vai pegar totalmente? O Brasil é cheio de lei, a maior parte não pega. Ou vocês acham que uma lei dessa, que um juiz pode ele decidir pela vontade dele? Porque é uma lei de interpretações infinitas. Vocês realmente acham que algum juiz vai prender alguma mulher ou qualquer pessoa que discriminar uma transexual? Uma mulher transexual ou dentro de banheiro em qualquer lugar nesse momento? Não vai, gente, não vai. Tanto que não tem. Agora que está tendo algumas prisões por racismo, em flagrante, não tem, gente. Não adianta vocês querer tocar isso na internet, tocar isso na televisão ou nas redes sociais, achando que é verdade. Não é verdade. Essa lei não está completa, ela não está em vigor como está em vigor na boca da gente. Não está em vigor funcionando na sociedade, até porque ela nem pode, ela não foi terminada. E daí pessoas que são inteligentes, como essa influencer, vêm falar uma coisa dessa, espero que aconteça, que a Cássia Kiss vai presa. Não vai! Se a transexual que foi ofendida quiser abrir um processo contra ela pode abrir um processo contra ela pedindo uma indenização. Que todo mundo pode. Só isso, mais nada. Então não adianta ficar vomitando coisas na internet ou nas redes sociais que são mentira. Porque é mentira. É mentira. Outra coisa que não adianta falar quando você está falando sobre biologias e coisas parecidas, porque eu entrevistei um biólogo e ele falou isso a favor das mulheres trans. Isso se chama o quê? Usar uma falácia da autoridade, né? Tu usa uma autoridade para acompanhar o teu pensamento. Mas tu esquece que tem tantos outros biólogos falando contra. Então não dá para usar isso. O que precisa é de empatia. O que precisa é as pessoas se entenderem. Não dá para usar esse tipo de coisa. Porque tem dos dois lados, gente. Então não adianta. Não adianta falar ou começar a falar sobre intersexo, que são todas variações que inclusive a maior parte dos intersexos, das pessoas que nascem com algum tipo de problema maior, elas são até inférteis. Na biologia animal, aí eu vou acabar fazendo, era para ser só um short, vai virar um vídeo vertical, tá? Na biologia animal, e o ser humano é um animal, racional, mas e tem uns que são menos, tem uns que são mais animais que os animais mesmo, tem menos raciocínio que os animais. Na biologia animal, uma variação sexual, uma variação de gênero, ela é válida quando ela consegue reproduzir sem problemas e que essa reprodução seja de indivíduos dessa raça que sejam também saudáveis para poder reproduzir. Então, sim, se nós formos falar sobre biologia animal, transexualidade, homossexualidade, bissexualidade, são todas variações da heterossexualidade. São variações naturais que tem na natureza, que tem em todas as espécies. É apenas variações, tá? São variações normais e naturais que nascem em todas as espécies de indivíduos, de animais, ok? De todas as espécies de animais nascem. E são variações. A biologia, inclusive, nesse sentido, ela naturaliza a gente. Ela naturaliza transexuais, ela naturaliza homossexuais e ela naturaliza bissexuais, ok? A biologia está sim a nosso favor, embora as pessoas, principalmente as religiosas, não entendam, mas a biologia, ela naturaliza, que são variações que tem na natureza. Que tem na natureza de todas as espécies, inclusive da espécie humana. Então a biologia está do nosso lado, nesse sentido. Mas não adianta vir com falácia, gente, porque sim, mesmo a biologia estando a nosso favor, nesse sentido, há até biólogos que falam contra.
mesmo eles tendo estudado a biologia, porque há várias coisas que têm a ver, tem a religiosidade, tem a visão cristã, tem isso, tem aquilo, então eles acabam esquecendo dessa parte, mas pura e simplesmente a biologia está a favor da diversidade de gêneros, nesse sentido da diversidade, não é de gênero, das identidades de gênero, porque nós, todos nós, transexual, mulheres trans, homens trans, homossexuais e bissexuais, somos variações de heterossexuais e mulheres, de heterossexual de gênero feminino e masculino. Nós todos estamos ali, masculino ou feminino. Nós estamos lá, entendeu? As diferenças são de identidade de gênero, mas no fundo, uma mulher trans, ela pode ser heterossexual, uma mulher trans pode ser homo, e uma mulher trans pode ser bi. E tanto bi como homo ou como hétero, tá lá em cima, macho e fêmea. Entendeu? Elas é macho e fêmea igual, não importa a identidade. O que o teu eu interno te induz a fazer no sentido de sentimento, de quem tu tem afeto, de quem tu tem prazer, de quem tu tem satisfação de estar. Isso é uma coisa de cabeça, de mente, mas no fundo, né, a raiz nossa é homem, fêmea, homem, macho, mulher, fêmea. A raiz é essa, de todos. E por que na biologia ela acaba sendo a nosso favor? Porque na biologia o que importa é a reprodução de uma espécie. Na realidade, todas as espécies elas lutam pela reprodução e pela continuidade da espécie. Uma transexual pode reproduzir, ela pode gerar descendentes. Se ela depois faz uma operação e não pode, ou se ela toma hormônio e fica infértil, seja lá o que acontece, não importa. Anteriormente ela poderia reproduzir. Então ela não foge da raça humana nesse sentido, ela não tem problema algum para reprodução. Assim é o homossexual e o bissexual. Entendeu? E o homem transexual também. Todos podem reproduzir. Essa é a importância biológica para uma raça animal. E nós estamos ali, todos nós podemos reproduzir, nós podemos optar por não reproduzir. Assim como heterossexuais, macho e fêmea, também pode optar por não reproduzir. Mas é viável. A nossa diversidade é viável para a continuação da espécie, e daí é aceito. Agora, intersexo, ou qualquer outro problema que daí impossibilite, de uma maneira ou de outra, da reprodução da espécie, não é considerado natural. Por que não é considerado natural? Porque traz problemas de saúde e traz problemas para a reprodução. Entendeu? Não é considerado natural, infelizmente. Ok, essas pessoas existem. Mas para a biologia fria, é assim. Híbrido não serve para a continuação da espécie e nem intersexos que tenham problema de fertilidade. E pelo que eu sei, a maior parte dos intersexos, das pessoas que nascem com problemas que nascem intersexos, elas não têm capacidade reprodutiva, entendeu? Ou têm problemas sérios para reprodução. Fora um monte de outros problemas que elas podem ter de saúde. No momento que tu tenha qualquer problema, qualquer diferença no cromossoma mais forte, tu vai ter outros problemas de saúde também. Então não adianta ficar dando esses exemplos como para tentar naturalizar a transexualidade, a homossexualidade ou a bissexualidade. Porque queira ou não queira, cristão não queira, o amigo aí queira ou não, a amiga aí queira ou não, transexualidade, homossexualidade e bissexualidade são naturais das espécies. São diversidades do macho e fêmea. Entendeu? No sentido do heterossexual. São apenas diversidade, mas são todas viáveis. Então elas devem ser aceitas como natural na natureza. Isso é a biologia. Isso é biologia nua e crua. Agora, se não aceita por questões religiosas ou por outras questões qualquer, tudo bem. Fazer o quê? Mas a biologia está aí para explicar que sim. Que sim. É natural nascer nas espécies homossexuais, espécies animais, nascer bissexuais e nascer transexuais. E o ser humano é um animal também. Racional, mas é um animal. Todos mais ou menos têm a mesma forma
de reprodução no sentido, entendeu? Não todos, mas quase todos, né? Então aqui a gente está falando, porque inclusive tem animais que se reproduzem sozinho, ele é macho e fêmea dentro dele mesmo. Mas isso aí, ok. De resto é tudo quase igual, gente. É isso aí, a biologia acaba sendo a favor da gente, por mais que as pessoas digam o contrário. Então não precisa falar mal da biologia. Não precisa dizer que a identidade de gênero é muito mais importante que a biologia, porque inclusive não é. Elas estão ali, entendeu? Pra gente a identidade de gênero pode ser mais importante. Mas nós somos 3% da população, se tanto. Aí daí bota coloque os simpatizantes, 4% da população, 96, 96 pensa totalmente o contrário. Então não adianta pegar e usar falácia para tentar fazer com que as pessoas nos aceitem. Use a biologia mesmo. Vai estudar biologia e use a biologia mesmo animal, que você que vai ver que é natural. Agora, ó, ser natural e as pessoas aceitar são outros 500. Ou é outro tipo de coisa, porque principalmente os cristãos e a religião, ela, por essas questões religiosas, não aceita. E aí? E aí? Tudo bem, elas que fiquem com a opinião delas, é o que a gente tem que saber. E quanto a essa guerra toda que tem aí pro banheiro, por isso, pelo aquilo, precisa de mais empatia. Empatia das mulheres cis, empatia das mulheres trans. Eu sei quem sofre mais é a gente. Mas a gente está numa posição de que tem que nos aceitar lá dentro e que todo mundo tem preconceito. O que dá a entender que a gente, a nossa classe, está querendo desumanizar as mulheres, no sentido de que elas não podem mais ter constrangimento. Elas não têm o direito de ter constrangimento, de não ter chegado ainda nesse momento de aceitação total, que tudo bem. Elas não podem ter esse direito? Eu acho que pode. Aí nós estamos querendo um direito nosso, que é verdade, nós temos, é um direito inclusive fisiológico. E passando por cima do direito de outras pessoas, de elas sentirem qualquer coisa. Das mulheres poderem sim se sentir constrangidas. Eu sei que eu vou ter um monte de crítica aqui. Não posso fazer nada, já tive no outro vídeo mesmo. E daí assim, é empatia que precisa, empatia. E daí a solução que tem, que já é falado muito pouco, mas que é um terceiro banheiro, um banheiro neutro, um banheiro unissex, que daí vai poder todas as identidades irem nesse banheiro, um banheiro decente, um banheiro que seja bonito, que seja bom, que seja adaptado para todos, quer dizer, no sentido de ter cabines, de ter espelhos, um banheiro bom. Não quer, é segregação, é separar, é mais uma vez invisibilizar as transexuais, as mulheres trans. Como é que tu vai invisibilizar num shopping alguém que os banheiros vão estar um do lado do outro? Entendeu? Como? E daí isso seria uma solução, e em vez de vocês quererem a solução e apoiarem e ir em cima dos representantes e dos políticos e dizer, olha, dá jeito nisso aqui, não. Vocês ajudam, eles trazem o problema para cá, e vocês ajudam os representantes e aos políticos só brigarem, porque nem a gente acaba aceitando. Então, vou fazer assim, continue sem ir em banheiro. Continue tendo problema de bexiga. Continue tendo um frio na barriga toda vez que tu entra num banheiro que pode ter alguém lá que vai te atacar. É isso que tu quer? Então tu prefere tudo isso, esses anos todos que está acontecendo, do que resolver um problema com um outro banheiro, porque vai me segregar. Ai, sinto muito, você não está nem pensando na sua necessidade fisiológica. Você está pensando em querer enfrentamento, você está querendo brigar, e você, daí para mim, você perde a razão e você não tem empatia. Nem com aquelas pessoas que não estão se importando. Elas querem um banheiro. Elas não querem saber se que tenha que ser o banheiro feminino. Aí você não tem empatia. E por incrível que pareça, claro que eu tenho pessoas maravilhosas aqui no meu canal que são transexuais, mas a maior parte das pessoas que me atacam pela minha opinião, por opinião, gente, são da diversidade. São da diversidade. Aí tem que dar razão para a sociedade, que a sociedade diz que nem a gente se entende, que a gente não se respeita, é isso? Porque tu não consegue ouvir uma opinião diferente de você sem criticar, sem ofender, sem criticar de maneira mal educada e sem ofender, é isso? Me desculpe, você não é um ser humano que você não mereceria ir a banheiro nenhum. Você tinha que ir no banheiro uma patente no fundo da tua casa que nem tinha antigamente. Porque você não tem um senso de empatia, você não consegue ouvir coisas que discordem de você.
Daí você não é um ser humano quase, não é racional. Porque eu e muitas pessoas que eu conheço, eu, por exemplo, sigo pessoas que a metade ou quase 80% do que a pessoa fala, eu não concordo. E mesmo assim, continuo gostando da pessoa e parte do que ela gosta, e eu também gosto, tem ali uns 20%. E aí, o que tem? O que tem isso? Eu acho que discordar com educação, eu acho que saber que a outra pessoa pode pensar diferente de você e tudo bem, faz parte da vida. Essa imposição toda que é feita, tanto pela própria sociedade, não faz bem para ninguém. E aqui eu não estou tirando a culpa da sociedade, não estou tirando que as maiores vítimas somos nós, mulheres trans, e toda a diversidade no geral. Eu não estou tirando, eu estou dizendo que não se chega a lugar nenhum dessa maneira. Eu estou dizendo que ninguém chega em lugar nenhum dessa maneira, só brigando. Que o problema ultimamente das pessoas, e eu vejo isso muito aqui, né? Que as pessoas não querem resolver. Trazem um problema, tu dá a solução, essa pessoa traz outro problema em cima deste. E daí tu não quer resolver. Entendeu? Quando tu problematiza mais um problema, tu traz mais um problema, tá ali para resolver. Tu traz mais um problema e enfia ali dentro, tu não quer resolver. Tu tá querendo trazer mais problema. E eu tô vendo a nossa classe muito assim também. Política principalmente. E a gente pode entender o que eles querem. Eles querem que a gente brigue mesmo, porque cada um vai falar com a sua bolha e eles vão ser sempre eleitos e o dinheiro deles vai estar garantido no fim do mês. É isso que eles querem. O que eu não entendo é você aí que não faz parte disso, que você não é político, você entrar nessa onda e não perceber que tu está sendo usado. Entendeu? Porque tudo que é problema tem solução. Entendeu? Aí falam que mais banheiro neutro vai ter um gasto muito grande para shopping. Gente, nunca aconteceu esse tipo de problema que teve que... na época de elevador, que não tinha elevador, que é uma comodidade para as pessoas. O que aconteceu? Os shoppings tudo não se mexeram para botar elevador, os que não tinham, mesmo prédios antigos deram jeito. Então tem sim como dar jeito, tem subsídio, tem desconto em imposto, tem várias coisas que pode acontecer. Porque na realidade, o que a lei fala sobre que esses locais que tem fluxo de pessoas, e bares, e restaurantes, e boates, e shoppings, precisam dar segurança, entendeu? Para quem frequenta, e obviamente também as suas necessidades fisiológicas têm que ter o local para serem sanadas. Todos os problemas têm que ser sanados, isso é lei. Então, assim, nós estamos aí, como eu falo, uma transexual ou qualquer pessoa da diversidade não tem desconto nenhum, gente, paga a mesma coisa que você. Como eu falo, não adianta eu ir no mercado na hora de for pagar e dizer, olha, eu não tenho direito a banheiro, tá? Então tu me dá um desconto aí. Não, se deixar vão cobrar até mais caro da gente. Então assim, é nosso direito ter um local para fazer nossas necessidades fisiológicas. E nosso local não é em banheiro masculino. Né? Por mais que você pense isso aí, não é bom. Não é bom para ninguém, não é bom para os homens e não é bom para a gente também. Vai causar conflito. E uma coisa que essa influencer que eu gosto falou que é verdade, eu se fosse mulher, com o que eu sei, eu ia querer mais que as transexuais estivessem dentro do meu banheiro, que eu cuidasse dela. Porque os banheiros masculinos, olha, desde novinha eu sei disso, bem novinha, é uma safadeza atrás da outra. Safadeza mesmo, mas safadeza, 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 safadeza. É onde mais acontece. No feminino tu não ouve falar, não. Mas o masculino, eles têm uma pegação imensa sexual lá dentro. O problema sexual tá dentro do banheiro masculino. Aí vocês estão querendo empurrar as transexuais para dentro do banheiro masculino. É isso que vocês querem, né? Sinto muito. Seu namorado, seu marido, vai entrar uma transexual belíssima, porque tem umas aí que é lindíssima, que bate muita mulher, ele vai desejar, e se ela der assunto, ele vai ter um amante, ou no mínimo, ele vai te trair com ela. Fora que vai trair com outros homens também, que isso acontece dentro do banheiro masculino, em tudo que é banheiro que tem por aí masculino, sinto muito. Essa é a realidade, você acreditando ou não. Só entrar na internet que tu vai ver que todo mundo fala isso. Aí você tá empurrando a gente pro banheiro masculino, é isso que você quer? E eu nem falo por mim, eu não tô nem aí. Se eu tiver apertado, eu entro no banheiro que for e enfrento o que tiver que enfrentar. Eu não tô nem aí. Tá? Como já aconteceu comigo.
Eu já falei no outro vídeo que eu entrava em banheiro masculino só para ver o que acontecia. E aí? Tô nem aí. Mas eu tenho que entender que tem outras irmãs e transexuais que não têm isso, que tem um problema mais forte psicológico quanto a isso, de ter que ir num banheiro masculino. Aí elas deixam de ir num banheiro porque no feminino elas têm medo de ser constrangida. Essa é a empatia que eu gostaria que as mulheres cis tivessem, tá? Em saber que ali é um ser humano, tá? As preconceituosas. E eu entendo sim algumas que não são preconceituosas terem medo ou terem algum tipo de receio do desconhecido, né? Eu não vou desumanizar as mulheres cis, gente. Então, sim, tem quem realmente tenha medo, se sinta constrangida, não se sinta confortável. E fazer o quê? Eu vou dizer que isso não existe, que as mulheres não têm mais direito a ter esse sentimento? Não, eu não posso dizer isso. Tem mulheres maravilhosas que não estão nem aí, que querem, que para elas pode ir, porque elas já entenderam. Entendeu? É outra cabeça, que elas entenderam que a transexual não é perigo nenhum para ela. Bem pelo contrário. Transexual pode ajudá-la em algum momento de perigo. Mas a grande maioria não. A grande maioria se sente constrangida, se sente atacada, se sente invadida. Gente, no momento que tu desumaniza um gênero, o gênero feminino, a mulher cis, tá? De dizer que nenhuma tem direito a ter constrangimento, nenhuma tem direito a se sentir desconfortável, não se sentir confortável com uma mulher trans junto com ela, você está invadindo o local dela e, além de tudo, desumanizando ela. Isso é psicologia, gente, isso é uma coisa sociológica. Então, assim, gente, vamos ter empatia dos dois lados. E conversar mais, entender mais. É diferente, como eu falei no outro vídeo, as minhas amigas vão no banheiro comigo, mulheres cis, praticamente na minha frente. Mas é que elas confiam em mim, elas me conhecem, muitas há anos. Assim como, de repente, as amigas de muitas mulheres trans que estão vendo esse vídeo também confiam nelas. Mas tem que entender que a maior parte das mulheres não tem contato com mulheres trans. Elas não têm essa visão que essas nossas amigas têm, essa confiança. E mesmo que elas tivessem a visão, ninguém é obrigado a confiar em todo mundo. Uma coisa sou eu, que as minhas amigas confiam, uma coisa é você, que as tuas amigas confiam, mas realmente não é para confiar em todo mundo. Entendeu? Não dá para confiar em todo mundo, isso seria ingenuidade, seria burrice. Então elas não estão tão erradas assim. E não deve se levar tudo para o preconceito. Mais uma vez eu digo que quem sempre sai perdendo somos nós. Porque em vez de ter solução, em vez de arrumarem soluções, trazem mais problemática. Que nem realmente o que a outra falou, o que essa influencer falou, que ela não lembra de ter tanto preconceito banheiro como está tendo hoje em dia com mulher trans. Não, tinha sim, tá? Tinha sim. Não tinha passabilidade. Quem tem passabilidade nunca teve problema. Nem no passado e nem agora. Mas tinha problema sim. E realmente está acontecendo mais porque estão aí largando um monte de coisa, os políticos e na sociedade estão largando um monte de coisa, estão querendo desmerecer a biologia, dizendo que a identidade de gênero é muito mais importante que a biologia, e é mentira. As coisas têm que ter um equilíbrio. Estão querendo impor que mulher trans é igual a mulher cis, e isso não é verdade, sinto muito, pode me xingar à vontade, não é verdade, não é a mesma coisa. Cada um tem a sua vivência, tem o seu jeito, tem a sua biologia também, né? Nós temos daqui para cima, na cabeça, sim, nós somos mulheres, o corpo todo nós fizemos, porque senão nada ia ser feito sozinho, tá? E daí é um equilíbrio entre a biologia. Eu quero que vocês entendam que mulher cis é um equilíbrio entre biologia, entre cabeça e corpo. Já nasce assim. A gente, mulheres trans, nascemos com a identidade de gênero, o meu eu, dentro da nossa cabeça, mulher. O corpo não, o corpo nós transformamos. Algumas mais, outras menos. Algumas têm a necessidade de parecer muito mulher, outras não. E todas são mulheres trans igual. Mas há uma diferença entre mulher cis e mulher trans. Isso aí não adianta querer bater cabeça e dizer que não. E não é batendo o martelo nisso que são iguais, tem que aceitar, porque não é igual e pronto, gente. Não adianta, vamos respeitar as diferenças. Em vez de mulher cis e mulheres trans estar unidas, porque tem muitas coisas em comum, sim, muitas causas em comum entre essas duas identidades de gênero, não, estão afastando.
Entendeu? Estão afastando, as mulheres estão se afastando das mulheres trans. Isso sim que de um tempo para cá está acontecendo que não acontecia. As mulheres trans estavam, a mulher cis e a mulher trans estavam se unindo mais. Daí veio alguns representantes aí que começaram a gritar, eu não vou falar o nome porque não querem. Começaram a gritar, a enfrentar, a querer calar as mulheres cis. Aí começou a ter um certo afastamento da mulher trans e a mulher cis. Parece que vocês não perceberam isso, né? Mas aconteceu, tá? Então tá, gente. Só que eram shorts, gente, que não era para ter 3 minutos. E eu acabei falando 35. Então vocês vão ver esses shorts em formato de vídeo mesmo. E que se dane, tá? E quem quiser me xingar, pode me xingar, bando de jacaré. Que nem diz a outra lá. Como é que é o nome da outra? Juju do Pix. A Juju do Pix.